buscarmos a iluminação do Espírito Santo. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Fala profundamente ao nosso coração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Diz o livro sagrado, 13, verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados? Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Separaram-se um do outro. A vida é feita de escolhas, e nós podemos fazer escolhas porque Deus nos deu o dom do livre-arbítrio. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança divina, e uma das nuances da imagem e semelhança divina que nós temos é a habilidade ou a possibilidade de escolher, porque Deus é um ser livre e Ele nos fez também com essa mesma faculdade, com essa mesma característica. E nós louvamos a Deus porque só pode amar quem é livre para escolher. Agora, usar o livre-arbítrio é uma grande responsabilidade, porque as escolhas que nós fazemos têm impacto na nossa vida, tanto escolhas pequenas quanto grandes. Elas resultam em implicações, em consequências que nós colhemos, e por isso é fundamental saber escolher, saber tomar decisões, fazer escolhas certas. Assim, o tema da mensagem dessa manhã é nos ajudar a fazer boas escolhas, a partir de uma história bíblica muito conhecida, vamos extrair princípios muito importantes para escolher de forma correta. Bom, eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta ao longo de toda essa mensagem, porque nós vamos usar alguns insights da palavra de Deus aqui. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você que quer tomar boas decisões, fazer escolhas certas na vida, é uma coisa aparentemente simples, ou quase que um clichê, mas é fundamental, preste atenção. Ao fazer escolhas, faça escolhas, tome decisões alinhadas com o plano de Deus, ou com os planos de Deus. Como assim? Eu vou explicar esse ponto a partir de uma contextualização. Veja bem, Abraão vivia em Babilônia, e ele saiu com sua família de Babilônia quando Deus expandiu a população por toda a terra, no episódio da Torre de Babel. E Deus tirou Abraão dali com a sua família e fez com ele um pacto, uma promessa de que por meio dele e de sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. De modo que Deus estava estabelecendo com o clã de Abraão uma religião, um centro de adoração para abençoar toda a humanidade. Isso significa que estar na companhia de Abraão, fazer parte daquela caravana, peregrinar com Abraão, significava ter o nome no livro da igreja da época, significava estar ligado com o projeto que Deus havia estabelecido para salvar o mundo. E Abraão saiu de Babilônia na companhia do seu sobrinho Ló. Lembre-se que esse Ló provavelmente ainda era uma criança quando seu pai, irmão de Abraão, chamado Arã, faleceu. E o avô, pai de Abraão, Terá, acolheu esse menino na sua família. Acontece que nessa trajetória, o pai de Abraão, que cuidava de Ló, também faleceu. E esse menino, órfão, agora
contou com a generosidade, com a adoção, vamos chamar assim, do seu tio Abraão. Este Abraão, que não podia ter filhos, realizava-se na paternidade com o seu sobrinho. No entanto, o texto nos revela que esse menino cresceu e se tornou um homem, e provavelmente tomou posse da herança do seu pai, que também era um homem rico. E a riqueza de Abraão agora estava em oposição à riqueza de Ló, e a terra não podia sustentar o rebanho extenso que ambos tinham. E diz o texto que eles estavam em conflito, Ló e seus pastores de gado, e os pastores de gado de Abraão estavam em conflito por terra. E por conta dessa situação conflituosa, Abraão chamou seu sobrinho para uma conversa e propôs algo para ele, que foi o divisor de águas da vida de Ló, a escolha mais importante da vida dele se deu a partir daquela conversa. Abraão disse: meu sobrinho está tendo muito problema, então vamos fazer o seguinte, eu vou para um lado e você vai para outro, e assim a gente não briga mais. Agora eu vou falar para vocês de uma coisa que eu imagino, ok? Mas que eu creio que seja realidade. Abraão, na minha visão, ele não queria se afastar de Ló, ele queria a convivência de Ló. O que ele estava fazendo ali era a tentativa de uma resolução do conflito, para propor uma pacificação. No entanto, Ló de pronto aceitou a proposta de se separar do seu tio, que, como eu disse a vocês, representava o plano de Deus para salvar a humanidade. E naquele momento, Ló estava escolhendo se separar desse projeto, para viver independentemente do plano que Deus havia estabelecido. Ló faz uma escolha que o separa do plano de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Nunca faça uma escolha, nunca tome uma decisão que vai prejudicar a sua relação com Deus e com a igreja de Deus. Ao fazer escolhas na sua vida, sempre pergunte se essa escolha, se essa decisão vai ligar você ainda mais a Deus e ao seu plano, ou vai, ainda que embrionariamente, afastar você do projeto divino. Na hora que você vai escolher a profissão que você vai ter, pense se essa profissão vai ser importante para te ligar mais a Deus e a sua igreja. Na hora que você vai escolher o cônjuge, a pessoa com quem você vai se casar, pense se essa escolha que você está fazendo vai ser importante para te conectar mais com Deus ou vai te afastar dos projetos de Deus. Na hora que você vai escolher uma roupa para vestir, parece uma coisa simples, né? Pense se essa escolha que você está fazendo te liga ao povo de Deus ou te afasta de Deus. Na hora que você vai escolher um entretenimento para você passar um tempo, pergunte se esse entretenimento te apresenta mais possibilidade de estar perto de Deus ou vai ser um instrumento para te afastar de Deus. Eu poderia fazer uma lista extensa aqui de coisas que são decisões que nós tomamos todos os dias, que nos afastam de Deus ou nos apegam mais a Deus. Então, sempre faça escolhas alinhadas com o projeto de Deus para salvar a humanidade, com o projeto de Deus para salvar a sua vida, isto é, com o povo de Deus, com as doutrinas da igreja de Deus, com a igreja de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você pensasse, escolhas sempre alinhadas com o plano de Deus. A segunda coisa, quando você for fazer escolhas, não seja egoísta, seja generoso. O texto aqui diz que quando Abraão propôs a separação para Ló, Abraão deu a Ló a preferência da escolha, mas Abraão era o mais velho, e você sabe, o protocolo deveria ser o contrário, então Ló deveria devolver para o seu tio a possibilidade. Na realidade, Ló deveria ter dito para o seu tio: não, meu tio, eu não posso me afastar de ti, Deus está usando o Senhor para salvar o mundo, e eu vou ficar longe do Senhor? De jeito nenhum, meu tio, eu não posso, o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu não posso. Mas ele aceitou se separar. Pelo menos ele deveria ter sido generoso com o tio. No entanto, o texto diz que Ló
levantou os olhos e viu uma campina linda, a campina do Jordão, cuja descrição nos lembra o Éden. Ele pensou: aquele é o local, uma campina verdejante, próximo a cidades prósperas, é para lá que eu vou. E fez a escolha de imediato, deixando seu tio sem muitas opções. É bom você lembrar que os dois eram pastores de gado, e para esta atividade é importante que exista pasto. E ao ele escolher a campina, ele escolheu o que ele imaginava que fosse o melhor. E ele, não sei se percebeu ou não, provavelmente sim, ao fazer essa escolha, estava encurralando seu tio e o seu rebanho entre as florestas e as montanhas. Diz o texto que Abraão ficou habitando entre as montanhas de Hebrom e os carvalhais de Manre, ou seja, um ambiente não tão apropriado para a atividade pastoril. Ló só estava pensando em si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for fazer uma escolha, tomar uma decisão, pense que as suas escolhas, as suas decisões, elas têm impacto positivo ou negativo na vida de outras pessoas. Lembre-se que decisões boas são decisões boas não só para você, mas também para as outras pessoas. Bons negócios são negócios que favorecem tanto um lado quanto o outro. Nunca uma decisão egoísta, não generosa, é uma boa decisão. Aparentemente, no primeiro momento, você acha que vai se dar bem. Mas esta decisão, que pensou apenas em você mesmo, vai se revelar uma decisão ruim mais para frente, você vai perceber isso. Então, quando você for fazer uma escolha, tomar uma decisão, pense também nas outras pessoas. Pense também que o impacto da sua decisão é transgeracional, vai para depois de você, tem que ver com a sua descendência. As coisas que você faz não são isoladas, nós não somos ilhas. As coisas que fazemos, elas têm reflexos para o lado, para frente. Então nós temos que cuidar com essas coisas. Então, seja generoso quando você for fazer uma escolha, porque esse é um princípio para a tomada de boas decisões. Outra coisa que é importante você pensar na hora que você vai fazer uma escolha e tomar uma decisão: não seja imediatista, não seja precipitado, não seja ansioso na hora de fazer uma escolha. Se você for precipitado, se você for ansioso na hora de escolher, você tem grande chance de errar, muito. Então eu vou exemplificar com a história aqui. Deus havia chamado Abraão para ser um peregrino, e no final dessa peregrinação dar a Abraão uma terra e uma descendência e uma terra. Porém, no pacto com Abraão, isso implicava um longo processo. Era um processo dia a dia, que envolvia andar nas areias quentes e desérticas daquela região da Palestina. E parecia que o resultado estava muito longe. Quando eu leio a história de Ló, eu tenho a impressão que Ló está tentando adiantar um pouco as coisas. Bom, eu não vou ficar ligado com Abraão, me parece que o sonho de Abraão é um pouco utópico. Quando Ló fez uma análise geopolítica do momento, percebeu que a terra de Canaã já estava dominada por vários reis, por várias cidades, e que Abraão não teria condição de habitar naquele local como dono da terra. Então ele pensou o seguinte: olha, eu acho que é melhor eu me afastar dele e ir para aquela campina do Jordão, porque ali há cidades já estabelecidas, e eu, descendente de Sem, de Terá, com toda a minha capacidade de liderança, ele era um príncipe, eu vou chegar ali e com todo o meu poderio financeiro, logo eu vou ser recebido naquele lugar, e logo eu já estou assumindo posições de preeminência ali, quem sabe eu me torno rei de toda aquela terra, e eu adianto um processo, eu pego um atalho e já me torno dono de uma região, coisa que meu tio vai demorar muito para conseguir com essa utopia dele. E se você olhar a história, você vai pensar que do ponto de vista humano, parece que Ló não estava muito errado. Por quê? Pouco tempo depois, quando os anjos foram visitar as cidades de Sodoma e Gomorra para destruí-las, o texto descreve Ló como sentado na porta da cidade, que era a posição dos juízes da terra. Isso significa que Ló já era um homem preeminente naquela cidade, já exercia uma função de liderança ali. Então, logo, ele poderia se tornar o rei daquela terra, de uma terra fértil, próspera e rica,
e ele passaria seu tio para trás. Outra coisa, 500 anos depois disso daqui, cerca de 400 e poucos anos depois disso aqui, os descendentes de Abraão ainda eram um povo nômade, saindo de um período de 430 anos de escravidão, enquanto os descendentes de Ló já estavam estabelecidos em um próprio território. Os moabitas e os amonitas já tinham reis e já eram inimigos dos descendentes de Abraão. Parece que o projeto de Ló era mais inteligente, mais perspicaz que o projeto de Abraão. Então ele diz: eu não vou ficar atrás do meu tio, coisa nenhuma, eu vou adiantar as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você: não seja precipitado na hora de tomar uma decisão. As coisas de Deus, elas são processuais. Deus nos promete uma coisa gloriosa no final, mas nós vamos sendo beneficiados dia a dia na peregrinação. Nós somos transformados dia a dia, e a bênção que Deus quer nos dar no fim, Ele vai distribuindo-a em pílulas para nós dia a dia, na medida da nossa possibilidade de absorção dessas bênçãos. Então, deixa Deus ser Deus, deixa Deus prometer e confia que a promessa dele vai se cumprir e que ele vai te oferecendo essa bênção progressivamente. Isso é muito importante você pensar. Eu poderia dar exemplos aqui do que significa isso. Pense, por exemplo, num jovem que está doido para se casar. Tem coisas que só depois que você casar que você vai poder experimentar. Então, é bom lá. Deixa para aquele momento. Não adiante as coisas. Tá? Deus sabe o que fazer e Ele sempre faz da melhor maneira possível. Então, confia nele e não se precipite. Não fique ansioso, porque quando você faz isso, você tem grande chance de errar. Uma outra coisa que eu queria que você pensasse na hora de você tomar uma decisão e fazer uma escolha é o seguinte: sempre olhe o objeto da sua escolha de uma perspectiva mais ampla. Sempre analise todas as variáveis que estão envolvidas. Não se permita ou não permita que a sua visão seja capturada por um elemento apenas. Ah, pastor, ela é linda. É, tá bom, já primeiro critério, mas tem uma lista, hein, de muitas outras coisas que vem na sequência. Pastor, ele é um pão. É, que bom, hein? Mas tem mais coisa. Não seja capturado por um aspecto apenas. Você precisa ser criterioso, você precisa ser detalhista em decisões, especialmente essas que são as mais importantes, com quem você vai se casar. Por exemplo, seja criterioso. Não seja perfeccionista também, senão você vai ficar solteiro. Mas, porque você vai ficar solteiro. Mas, porque as pessoas não são perfeitas. Mas, seja criterioso e coloque como critérios fundamentais os essenciais. Por exemplo, essa pessoa vai conduzir você ao lado da verdade, essa pessoa vai edificar a sua vida, vai colocar você para cima espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Entende? Então pense nessas coisas, isso é muito importante. Olhe o objeto da sua escolha por todos os lados. O texto diz que Ló se concentrou apenas na campina do Jordão. Ele olhou e se encantou com a descrição edênica do lugar. No entanto, veja bem, depois que Ló se apartou de Abraão, Deus apareceu a Abraão e disse no verso 14, acompanha comigo: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Veja que Deus falou assim, ó, Abraão, ele só olhou para o Jordão, né? Tá bom, agora você não, você olha para frente, olha para trás, olha para os lados, avalia tudo. Parece Deus está parecendo minha mãe quando era pequeno. Quando você for atravessar a rua, o que ela fala? Olha para os dois lados, porque você vai tomar uma decisão importante. Olha para todos os lados. E Deus diz uma coisa para ele: olha para todos os lados, porque eu vou te dar tudo isso daí. O seu sobrinho foi capturado por uma beleza fugaz apenas, eu vou te dar tudo.
E há uma coisa nesse texto aqui que é muito interessante. Deus diz: eu vou te dar tudo isso, a ti e a tua descendência, para sempre. Veja que esse detalhe do texto é muito importante. As decisões sólidas que nós tomamos ao lado da verdade, seguindo as orientações de Deus, são decisões eternas. Deus nos dá coisas que ninguém pode tirar. As escolhas precipitadas, egocêntricas e desalinhadas com o plano de Deus são decisões que às vezes nos trazem coisas aparentemente legais e boas, mas que são fugazes, que são fúteis e que podem ser tiradas de nós. Aquilo que Deus nos dá de maneira processual, de maneira paciente, de maneira generosa, não egocêntrica, são coisas que permanecem para sempre e que têm implicações não só para a nossa vida, mas para a nossa posteridade. Por isso diz aqui: eu vou dar para você e para a sua descendência para sempre. Então pense nisso, tome decisões pautadas e alinhadas com a palavra de Deus, porque elas têm influência para a sua posteridade e ninguém pode tirar aquilo que Deus te der com base nessas escolhas corretas. Bom, ao fazer escolhas também, pense numa coisa: as escolhas que nós fazemos, ou que devemos fazer, as escolhas certas, elas estão sempre associadas com as promessas de Deus. Já falei um pouquinho disso no início, mas vou fazer uma nuance aqui. As escolhas que fazemos estão sempre associadas com a promessa. Quer ver? Leia comigo o que Deus fala a Abraão, aqui no verso 17. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. No verso 16 ele diz ainda a Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. O que Deus está falando para Abraão aqui? Abraão, é o seguinte: eu vou te dar a terra, eu vou te dar uma descendência, só que você precisa percorrer a terra, pisar a terra, e aí você vai conquistando comigo essa terra à medida que você vai caminhando por ela. E eu vou te falar uma coisa: para você não ter dúvidas da minha promessa, eu vou simbolizar a minha promessa a você. Toda vez que seu pé pisar no chão e subir a poeira, toda vez que vier uma tempestade de areia e tiver pó por todos os lados, toda vez que você olhar o deserto de terra infindável, lembra-se que a sua descendência será como o pó da terra. Então, à medida que Abraão peregrinava, Deus estava lembrando a ele pedagogicamente da promessa: eu vou ter uma descendência como o pó da terra. Eu não posso contar, é inumerável. Toda vez que Abraão pisava ao chão e subia a poeira, ele lembrava: é assim que vai ser minha descendência. Toda vez que via uma tempestade de poeira no deserto, ele lembrava: a minha descendência vai ser assim, espalhada por toda a terra. Então Deus estava dando para ele uma promessa, e estava simbolizando essa promessa durante o próprio processo da peregrinação. Se ele saísse da peregrinação, ele deixaria de ter o lembrete de Deus. Então lembre-se, as promessas, as decisões que fazemos, elas têm que estar de acordo com as promessas que Deus faz e com o método que Deus tem para nos abençoar. Então pense bem nisso. Uma outra coisa que eu queria que você pensasse, associada ainda a um outro ponto que já disse, nessa coisa de você avaliar todas as variáveis, né? Ló achou que as cidades da Campina do Jordão eram bonitas, e de fato elas eram boas cidades, mas ele estava desconsiderando uma coisa que era essencial, que não poderia desconsiderar. Aquela cidade era habitada por homens maus, eram ímpios, eram criminosos que habitavam ali, não justificava o investimento. Aliás, essa cláusula do contrato inviabilizava completamente a decisão de ir morar em Sodoma. Como você vai levar a sua família para habitar onde só vivem bandidos? Os bandidos vivem não na prisão, mas eles vivem num condomínio fechado de luxo. Então por isso você vai levar a sua família para morar lá? Não justifica a decisão. Ló não leu as letras miúdas do contrato e fez uma escolha que prejudicou para sempre a sua família e a sua descendência. Então, sempre ao tomar decisões, avalie
o objeto de todos os ângulos, com todas as variáveis, e perceba se não há algum elemento obscuro que pode inviabilizar completamente a tomada de uma boa decisão em relação àquele ponto. Bom, uma outra coisa que eu queria que você pensasse é o seguinte: às vezes, Deus nos oferece a possibilidade de corrigir decisões erradas com novas decisões. Então aproveite muito bem as oportunidades que você tiver para corrigir as escolhas erradas que você fez no passado. Então, seja humilde, não seja orgulhoso e tome decisões para corrigir decisões erradas que você tomou no calor do momento, precipitadamente. Vou exemplificar isso com a história. Quando Ló se apartou de Abraão, ele foi viver em Sodoma e Gomorra, certo? Sabe o que diz o capítulo 14 de Gênesis? Que foi só Ló bater o pé lá. Os reis, 4 reis da Mesopotâmia, liderados pelo rei da Babilônia, fizeram uma incursão militar contra as cidades do Jordão e impuseram pesados tributos para os habitantes das cidades do Jordão, incluindo Sodoma e Gomorra. Então Ló, que foi atrás de prosperidade, de aumentar a sua riqueza, agora tinha que dividir sua riqueza com os reis da Babilônia, de onde ele tinha saído com Abraão. Veja, de princípio ele já percebeu que tinha feito besteira, mas tudo bem, continuou lá pagando imposto. 14 anos pagando imposto pesado, até que os reis de Sodoma e Gomorra tiveram a brilhante ideia de levantar uma guerra contra os reis poderosíssimos e imperialistas da Babilônia. Sabe o que aconteceu nessa guerra? As cidades da Campina do Jordão perderam terrivelmente a guerra. Mais do que isso, todos os bens de Sodoma e Gomorra e das outras cidades foram capturados pelos reis da Mesopotâmia. Mais do que isso, os cidadãos de Sodoma e Gomorra foram capturados e levados para Babilônia. E entre essas pessoas estava quem? Ló e sua família. Então, o menino que sonhava em ser milionário tinha perdido tudo. Se isso aqui fosse um filme, agora ia entrar a trilha do herói. Sei que vocês não assistem muito filme, nem eu, mas não tem um filme que tem uma trilha do herói quando o herói vai chegar? Então entra a trilha do herói, porque vai entrar o herói. Quem é o herói aqui? Abraão. E Abraão, esse homem que a gente acha que era pacífico, não, ele era um guerreiro. Ele reuniu 300 mercenários, pagou esse pessoal, e ele foi fazer guerra de noite contra a Babilônia. Para quê? A guerra de Jerusalém. Abraão, ainda não tinha Jerusalém ainda, mas é essa guerra mítica aí, né? Entre Abraão e os babilônicos. Abraão lidera uma empreitada militar contra Babilônia. Para quê? Para libertar seu filho, o seu filho do coração, o seu sobrinho. Abraão não estava preocupado muito com Sodoma e Gomorra, não, meus irmãos. Ele estava preocupado com quem? Com seu menino. Ele queria libertar o garoto. E Abraão foi lá e venceu a guerra. O texto diz que Abraão libertou todas as pessoas e tomou de volta todos os bens que os reis da Babilônia e da Mesopotâmia tinham tomado. Sabe o que isso significa? Não sei se você já tinha parado para pensar. Que naquele momento, tudo que estava nas mãos dos babilônicos, que pertencia a Sodoma e Gomorra e as demais cidades, pertencia agora a quem? A Abraão, incluindo as pessoas que, se ele quisesse, poderia fazer seus escravos, o que incluía o seu sobrinho Ló. Abraão poderia ter ficado trilhardário, vamos chamar assim naquele momento, porque ele ia ser dono de toda a cidade que Ló queria ser dono delas. Era tudo dele. A prova disso é que o rei de Sodoma chegou para Abraão e falou assim: Abraão, tenha compaixão, pode ficar com os bens e só me devolva as pessoas. O rei reconheceu, o rei de Sodoma reconheceu que tudo pertencia agora a quem? A Abraão. Mas o que Abraão, o gentleman, faz? Ele diz: não, fica tranquilo, não quero nada. Chamou e encontrou-se com Melquisedeque, o rei de uma das cidades daquela região, da cidade de Jebus, que depois vai se tornar Jerusalém. E ele vê naquele homem um sacerdote do Deus Altíssimo, e ao invés de ficar com os bens que ele não queria ficar, ele pega dos seus próprios bens e devolve os dízimos. E louva a Deus. Esse é Abraão, o homem que toma decisões sólidas.
Mas por que Abraão está fazendo tudo isso com Ló? Aqui eu vou falar, vou dizer para vocês o que eu penso. Ele está querendo dizer para ele: está vendo, filho? Volta para casa. Tem um espaço para você. Eu salvei você. Abraão nesse momento ainda não tem filhos, e a promessa ainda está de pé, você vai ser pai de uma descendência. Lembra que lá na frente ele ainda vai, sem filhos, tentar burlar a coisa para ter um filho ilegítimo, e ele imaginava que seria com ele a bênção. Então é muito possível que Abraão está pensando: bom, a promessa vai se cumprir por meio de quem? De Ló, do meu sobrinho. Vem cá, filho. E qual é a resposta de Ló? A resposta de Ló é recrudescer no pecado, é voltar para Sodoma, é se beneficiar da vitória que Abraão garantiu para ele, e sem agradecer, e sem voltar, e sem reconsiderar a decisão errada que ele tomou. Então, o ponto aqui é o seguinte: a vida às vezes vai te dar a opção de corrigir os erros do passado. Não seja orgulhoso, reconsidere e volte para trás, porque é uma chance que Deus está te dando. É uma chance que Deus está te dando. Corrigir aquilo que você fez de errado. Mas às vezes nós somos orgulhosos como esse rapaz e nos mantemos no erro, e vamos colher consequências graves disso daí, porque vamos aumentar, vamos intensificar o erro que nós já fizemos antes. Quando você olha o capítulo 15 de Gênesis, a impressão que eu tenho é que nós encontramos Abraão triste, quase que numa depressão, porque ele está com medo, porque ele havia arrumado uma guerra terrível contra os poderosos imperialistas da Mesopotâmia, e é por isso que Deus aparece para ele e fala assim: não tenha medo, porque ele estava com medo. E a segunda coisa que deixa ele triste, ele diz para Deus, ele verbaliza o motivo de sua tristeza, ele fala: como que a promessa vai se cumprir se eu não tenho descendentes? E aí ele acrescenta uma coisa que para mim, na pressuposição dele, tem Ló. Ele fala assim: como que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho filhos? E quem vai herdar tudo que eu tenho é um estrangeiro, um damasceno chamado Eliezer. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, bom, eu não tenho filhos, tenho uma promessa. Bom, eu vou morrer, eu sou velho, já estou velhinho. Eu vou deixar tudo para o meu sobrinho, mas ele não quer estar comigo, vai ficar tudo para o meu servo. Uma coisa que eu fiquei prestando atenção nesse capítulo é o seguinte: é a primeira vez que nós encontramos Abraão à noite. E nas narrativas, mesmo as narrativas reais, a descrição do ambiente e do espaço diz muito sobre a perspectiva emocional do personagem. Por exemplo, no capítulo 13 nós encontramos Abraão de dia, porque Deus fala do pó da terra. Você vai andar, peregrinar. Isso é uma descrição diurna, o que de alguma maneira remete a uma perspectiva clara, feliz. No capítulo 15, no entanto, nós encontramos Abraão à noite. E isso está totalmente coerente com o estado de espírito de Abraão no momento. Ele está como? Com medo, ele está triste. No meio da escuridão, da noite da vida de Abraão, Deus dirigiu os olhos de Abraão para as estrelas que brilham no céu. Olha que coisa linda. Deus disse: Abraão, está escuro, você está com medo, você está achando que não vai ter cumprimento da promessa? Então faz o seguinte: não é suficiente você caminhar de dia com o pó da terra, te lembrando da minha promessa. Então olha para as estrelas do céu, e se você puder contá-las, você vai saber o número dos seus descendentes. Isso quer dizer o que, meus queridos? Que Deus, Ele não abandona a sua promessa, mesmo quando nós estamos duvidando dela. Mesmo quando as trevas da vida vêm nos oprimir, nos amedrontar, quando os fantasmas da noite vêm dizer para nós que não há esperança, que não há solução, Deus dirige nosso olhar para as estrelas que brilham no céu, teimando em dizer que a noite não será eterna, que há um brilho, que há uma esperança, que há salvação. Se há alguém nesta manhã aqui que está vivendo uma noite na sua vida, o meu convite a você é olhar além das nuvens e enxergar as estrelas que cintilam no céu, brilhando para lembrar a você das promessas de Deus. Ele vai cumprir? Não se esqueça disso. Não mude seus planos, não tome decisões estranhas ao plano de Deus, mantenha seu foco, mesmo que a noite tenha abaixado na sua vida, porque Deus vai cumprir as suas promessas. Bom, esse é Abraão.
O homem que creu no Senhor, diz o capítulo 15, verso 6, ele creu nas estrelas brilhando no céu, e isso lhe foi imputado como justiça. Foi nesse momento que ele creu em Deus. E o apóstolo Paulo depois vai desenvolver essa frase, nos ensinando o conteúdo da justificação pela fé. Bom, isso é muito importante. Ao fazer escolha, seja humilde e volte atrás enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta para você. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre escolhas na crise. Nós estamos partindo para o final. Escolhas na crise. Às vezes tem que fazer escolhas na crise. E escolher na crise é difícil. E existem princípios aqui nessa história que nos ajudam a ter bons parâmetros para fazer escolhas certas quando as coisas são mais difíceis. Bom, a primeira coisa que eu quero que você pense, não se esqueça, na hora que você for tomar uma decisão numa crise violenta, não negocie o inegociável. A crise não é um salvo-conduto para você fazer o errado. A crise não te dá uma justificativa para você fazer o que não faria em tempos que não são crise. Entenda isso. Ah, pastor, eu tenho que alimentar a minha família, então eu vou aceitar aquele emprego que eu tenho que transgredir o sábado porque Deus quer que eu sustente a minha família, não é? A crise não justifica um erro. Ah, pastor, o dinheiro apertou esse mês, então eu não vou devolver o dízimo, afinal de contas, né? Aqueles pastores nem estão fazendo um trabalho tão certinho assim, né, pastor? Né, Deus? A crise não justifica um erro. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Na crise, na hora de tomar decisões, não negocie o inegociável. Quer ver o que ele fez? Os 2 anjos chegaram para tirá-lo da cidade, porque eles iriam destruir Sodoma e Gomorra. Lembram disso? E o que os homens de Sodoma e Gomorra queriam fazer com os anjos? Queriam violentá-los sexualmente. Então Ló tem a brilhante ideia de entregar para saciar a sanha luxuriante daqueles homens as suas 2 filhas virgens. Para com isso manter sua reputação de bom anfitrião, porque isso era bom para os negócios da época. A crise não justifica a loucura. Nunca entregar a família, as filhas, para manter a reputação. Então, mas eles vão estuprar os anjos. Deixa Deus ser Deus. Quando você estiver diante de um dilema, faça o certo e deixe as consequências com Deus. Dilema é, o que eu vou fazer? Isso é certo, isso é errado, isso. Faça o certo e deixa Deus com as consequências. Ele sabe o que é melhor. Não negocie o inegociável na crise. Deus vai cuidar de você, pode ter certeza disso. A segunda coisa que eu queria que você pensasse é, na crise, seja diligente e rápido ao fazer escolhas e a tomar decisões. Não perca tempo na crise. Fora da crise, você ainda tem espaço para pensar, muitas vezes. Na crise, a decisão tem que ser certeira e na hora. Os anjos chegaram para ele falando o quê? Vamos sair da cidade quando? Agora. E o texto diz que Ló foi postergando essa decisão, foi empurrando com a barriga, foi tentando ganhar tempo. E o resultado disso foi que ele perdeu a sua mulher. Ela se tornou uma estátua de sal, provavelmente porque foi envolvida com aquela sensação de que não era tão urgente assim, porque o seu marido não entendeu a urgência do momento e da tomada de decisão. Então, na crise, você não tem tempo. Portanto, seja diligente em fazer o que é certo, aquilo que está revelado, aquilo que Deus diz para você fazer. Você não tem o amanhã no que envolve a sua vida espiritual. Talvez eu esteja falando para alguém hoje aqui que Deus está chamando a uma tomada de decisão real, para se comprometer com o seu povo, para ser batizado na igreja de Deus. Eu vou deixar para amanhã. Você não sabe se tem um amanhã. O dia que você tem se chama hoje, e hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã o que Deus está pedindo para você fazer agora, porque a crise não deixa espaço para você errar. Pense nisso. Outra coisa na crise que é muito importante: ao fazer escolhas na crise, mantenha sempre a lucidez e os valores morais do céu acionados. Veja bem,
Depois que Ló perdeu a esposa e as cidades foram destruídas, ele foi habitar numa caverna com as suas 2 filhas. E diz o texto bíblico que as 2 o embriagaram para suscitar descendência para ele e ter com ele uma relação incestuosa. Embriagado. Não perca a sua lucidez se você quer tomar decisões corretas. Não se permita entorpecer por nada. Tudo que for tóxico nessa vida, tanto fisicamente como espiritualmente, são mecanismos que tiram a sua capacidade de tomar decisões. Então mantenha sua mente lúcida, faça o que você puder para estar lúcido. E segunda coisa, com os princípios do céu, os valores do céu acionados na sua vida. As 2 meninas queriam suscitar descendentes para o seu pai fazendo incesto. Nunca foi aprovado por Deus isso. Então, naquele momento, a tragédia se instalava em definitivo naquela família. E de fato, Ló se tornou pai de uma geração de homens ímpios que se tornaram 2 grandes nações, Amon e Moabe, terríveis inimigos do povo de Deus, por conta de uma decisão que ele tomou quando não estava lúcido e uma decisão que foi tomada longe dos princípios e dos valores do céu. Nesse momento em diante, Ló desaparece tragicamente do texto bíblico e nós o enxergamos como um homem que escolheu errado. Eu vou concluir essa mensagem agora pensando em decisões que nós temos que tomar para corrigir erros dos outros. Eu queria que você pensasse agora nas consequências que você colhe de decisões que você não tomou. Erros dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus líderes, que impactam a sua vida e que trazem problemas para você. O que fazer para corrigir erros dos outros e permitir que isso abençoe a nossa vida? E permitir que aquela decisão errada seja corrigida para beneficiar não só a nossa vida, mas a vida dos outros. Cerca de 500 anos depois dessa cena aqui, 500 anos depois, os descendentes de Abraão já estão instalados no território de Canaã. E na cidade de Belém havia uma família, e houve uma grande seca, uma grande escassez ali. E o pai daquela família, juntamente com a sua esposa e seus 2 filhos, resolvem migrar de Belém para uma cidade moabita. E lá, os 2 filhos daquela família crescem e se casam com 2 moabitas. E não se esqueça que os moabitas são descendentes de quem? De Ló. Abraão e Ló, 500 anos depois, por meio de seus descendentes, estão se encontrando. E diz o texto que uma tragédia se instala naquele lar, que morre o pai e os 2 filhos, ficando 3 viúvas, a mãe Noemi e as 2 viúvas jovens, Orfa e Ruth. Bom, agora a viúva está numa terra estrangeira e ela ouve falar que na sua terra em Belém acabou a seca, acabou a escassez. E ela resolve voltar. 500 anos depois, uma descendente de Abraão faz a 2 descendentes de Ló a mesma proposta que Abraão fez para Ló 500 anos antes. Eu vou para lá e vocês ficam aqui. Nós não podemos habitar juntos no mesmo lugar. Lá vocês não serão bem recebidas. Vocês são moabitas e lá é israelita. Então não dá para vocês viverem lá. Então fiquem aqui, minhas filhas. 500 anos depois, uma descendente de Ló escolhe como ele. Orfa diz: minha sogra, eu te amo, mas aqui é meu povo, né? Aqui é minha cultura, aqui meus pais estão, aqui estão os meus deuses. Não dá realmente para acompanhar a senhora. E ela se despede da sua nora moabita, e ela fica com seus ídolos e sua família e sua cultura moabita. E ela imagina que está tudo certo, e agora ela está seguindo para Belém, quando ela ouve passos atrás de si, e ela olha para trás, e é a sua outra nora moabita, chamada Ruth. Ela diz: o que está fazendo aqui, menina? Você tem que ficar aqui. Lá não tem lugar para você, do jeito que você é, das coisas que você faz. Não tem espaço para você lá.
E aí, 500 anos depois, uma descendente de Ló responde para uma descendente de Abraão aquilo que Ló deveria ter respondido para Abraão 500 anos antes. Ela diz o que Ló deveria ter dito: não, minha sogra, você não está entendendo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Não insista para que eu me aparte de ti, porque eu vou contigo até onde você for. Eu vou ser sepultado onde você for sepultado. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. 500 anos depois, Abraão e Ló se reconciliam na pessoa de seus descendentes, de suas descendentes. E as duas viúvas chegam na terra. E lá, a viuvinha moabita convertida à religião de Israel encontra um homem chamado Boaz. E entre parênteses aqui, a história é grande. Esse Boaz, ele era filho de uma prostituta cananita, chamada Raabe, que viu muito mais do que Ló viu, que viu que o Deus de Israel é poderoso e que a salvação estava com o Deus de Israel e com o seu povo. E disse: quando vocês chegarem aqui, ela disse para os espias, e forem destruir tudo isso daqui, o Deus de vocês destruir tudo, lembre-se daquela casa no alto do muro, que tem um fio vermelho encarnado ali, eu moro com a minha família. Por favor, deixa a gente fazer parte do teu povo. O meu povo vai ser o teu povo, o teu Deus será o meu Deus. E Deus destrói Jericó, mas salva a prostituta, que se casa com um dos espias e tem um filho chamado Boaz. E esse filho de uma prostituta cananita, com um espia israelita, se casa com a viuvinha moabita, Ruth. E os dois têm um filho chamado Obed. E esse Obed vai ser pai de um homem chamado Jessé. E esse Jessé vai ser pai de um homem chamado Davi, que vai ser pai de Salomão, de Roboão e de todos os reis de Jerusalém. Uma linhagem messiânica, uma linhagem de heróis, da qual virá o Salvador do mundo. E sem que Ló soubesse, muito tempo depois, o DNA dele foi enxertado no DNA da salvação do mundo. E o que deveria ter acontecido em tempos de paz, com o convite de Abraão, fica comigo, aconteceu depois, porque alguém resolveu tomar uma decisão, fazer uma escolha que corrigiu o erro de um antepassado atrás. Deus enxertou o DNA de Ló na linhagem do Salvador, do Messias. Você está entendendo o poder das escolhas certas? Corrige 1 milhão de decisões erradas. E é isso que Deus está querendo que você faça nessa manhã. Tome uma decisão para corrigir toda uma tragédia de uma vida. É só um passo que você dá ao lado da verdade. É só um sim que você diz para Deus. E é uma renúncia ao mundo, ao pecado, aos prazeres e ao inferno. E é um sim para a vida eterna, para Canaã celestial, que está logo ali, para aqueles que não se cansam da jornada e que dizem: meu lugar não é aqui, meu lugar é em Canaã, meu lugar não é em Sodoma, meu lugar não é em Babilônia, meu lugar não é no Egito, meu lugar é em Jerusalém celestial, e é para lá que eu estou indo. E as minhas decisões revelam que essa é a minha escolha. A Babilônia desse mundo vai cair como caiu Jericó. Sai debaixo dela. O mundo vai ser destruído com fogo e enxofre, como foram destruídas as cidades de Sodoma e Gomorra e as demais cidades. Sai dela, povo meu. Tome a decisão de tomar. Tome a decisão de sair daquilo que Deus já amaldiçoou. E se una ao Abraão de Deus, ao remanescente da fé. E venha para a peregrinação, cujo destino é Jerusalém, que se avizinha.